Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast aqui no seu Além do Divã. E hoje teremos como tema aqui do nosso divã a volta da nossa série Contos Especiais. E hoje vamos voltar com a nossa série. Teremos o Mágico de Oz no divã. E o personagem será o Homem de Lata. E já está chegando por aqui José Aldo. Estou lhe adicionando aqui a tela, José Aldo. E você que vai chegar por aqui quando nossa live se encerrar, fique à vontade para assisti-la toda. Também para compartilhar, curtir e passe no nosso canal do YouTube, assista todas as nossas lives que a gente já fez, estão todas salvas lá. Já lhe adicionei aqui a tela, José Aldo, só que ainda não está aqui na tela comigo ainda. Boa noite. Chegou aqui também psicóloga Raquel, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Aldo. Seja bem-vindo aqui mais a uma live aqui, um podcast no Além do Divã. E hoje é a volta da nossa série Contos Especiais, que a gente deu início em 2023. E a gente está retornando aqui com o primeiro episódio aqui em 2024. E hoje a gente vai falar um pouco do Mágico de Oz no Divã, tendo como personagem o Homem de Lata. Fique à vontade, José Aldo. Seja bem-vindo aqui a mais um podcast. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença da psicóloga que faz presente, Raquel, né, Pichuto, se estiver lendo errado. E quero agradecer a presença de todos aqueles que ainda não passaram e que ainda vão passar por aqui. E lembrando, como sempre, que o programa Além do Divã é um programa feito especialmente para vocês, com vocês, e tem como objetivo fazer essas conversações, dialogar, né, um pouco com as pessoas interessadas na psicologia, na psicanálise, nas ciências humanas, como também filosofia. E o objetivo deles é levar informação, né, de uma forma simples, didática, e lembrando que aqui é apenas um breve diálogo. Agora, se você estiver interessado em aprender mais sobre psicanálise, sobre filosofia, nos procure, venha fazer parte do nosso curso, né? E isso é uma série além do divã, o Mágico de Oz no Divã. Hoje nós iremos falar sobre o Homem de Lata, né? Tentar entender esses personagens que do tempo de nossa infância, nossa adolescência, eram os personagens de filmes que a gente assistia e que muitas vezes nós não entendíamos. Como, por exemplo, o Tigrão. O Tigrão hoje poderia representar, representava hoje, representar hoje uma pessoa que tem TDAH, né? O Leitão representa uma pessoa também muito ansiosa. Então, esses personagens falam muito conosco, porque ele tem a ver com cada um de nós. Então, hoje nós iremos falar do personagem, que é o Homem de Lata. Quero agradecer também a presença da Fabiola, né, por estar sempre comigo, me acompanhando, já estamos com 2 anos. E é uma honra poder estar com todos vocês aqui. Então, nós iremos tentar trabalhar um pouco numa visão do que
psicanalítica trazer para cá, para nós, o que seria o homem de lata, o que é que ele tenta nos falar, o que é que ele quer dizer a respeito também de nós mesmos, né? Qual a patologia, vamos pensar assim, da qual ele está enquadrado, e a partir disso vamos conversar. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, deixa eu dar uma boa noite para quem chegou também por aqui. Riglion, boa noite. Priscila, boa noite. Marcelo também passou por aqui. Boa noite a todos. Marcelo, coordenador do curso. Então, acho que nós podemos começar, né, Fabiola? Podemos. Então, gente, dentro do quadro do Homem de Lata, nós podemos perceber que o Homem de Lata, ele sofre, ele se enquadra dentro do transtorno de personalidade equizoide. Transtorno de personalidade equizoide. Que nós vimos no filme, no desenho, do Homem de Lata, nós vemos nele a crença do homem de lata é de que ele é incapaz de amar e faz com que ele passe a vida inteira sozinho. Né? O homem de lata parece, percebe no personagem, né? Parece uma pessoa desajeitada, desconfortável, em certas ocasiões, suas articulações travam completamente, né? E nós percebemos que o homem de lata, ele está dentro de um quadro, né? Dentro de um quadro de transtorno de personalidade esquizoide. E esse transtorno de personalidade esquizoide, ele é caracterizado pelo isolamento social, pelo pelo isolamento emocional, voluntário, podemos dizer assim, de uma pessoa, de um indivíduo, que um indivíduo com essas condições, ele tentam, vamos pensar assim, tentam evitar interações sociais, preferindo muitas vezes passar o dia ou a maior parte sozinho consigo mesmo. Nós vemos essa das principais características também, a inabilidade do paciente, ou por sua falta de desejo de interagir com os outros, ou por sua também propensão a evitar situações, podemos dizer assim, sociais. Geralmente, percebemos que os pacientes parecem carecer de uma profundidade emocional, são carentes de uma profundidade emocional ou mostram-se muitas vezes arrédios, muitas vezes mostram-se pessoas chatas ou desprovido, podemos dizer assim, de humor. Então, mas no fundo, tudo isso é apenas, né, uma armadura emocional. Uma armadura emocional que podem sentir-se como que uma espécie de um turbilhão cheio de necessidade. Então, essa é uma das características da pessoa que sofre de transtorno de personalidade esquizoide. Então, é importante nós entendemos isso, Fabiola. Alguma pergunta preliminar? Tem, mas isso aí tem relação com a timidez da própria pessoa, Giseldo? Sim, geralmente o transtorno de personalidade esquizoide, ele é caracterizado por um padrão de isolamento social e emocional. Esse é o primeiro padrão de uma pessoa que é acometida ou que sofre de um transtorno de personalidade esquizoide. Né? Ele tem um padrão de isolamento social e emocional, e geralmente as pessoas com esse transtorno tendem, muitas delas, evitar, né, evitar relacionamentos íntimos com outras pessoas. São pessoas que preferem fazer até atividades solitárias, né? São pessoas também que têm dificuldade, que têm dificuldade em expressar suas emoções, seus sentimentos, e parece também indiferente. São pessoas que parecem assim, indiferentes, são pessoas que parecem assim, distantes dos outros. Parece que vivem num mundo assim, equizóide, como o próprio nome está falando, esquisito, distante,
não compreendido, não entendido. É como se ele fosse o patinho feio da lagoa, né? E aí se distancia, querendo viver mais do lado solitário. Esse indivíduo também tem uma tendência a se perder também no campo da fantasia e pensamento, fica mais no mundo, né, fantasmático, dos pensamentos, isolado, né, e pensamentos internos. Muitas vezes ele prefere viver em seu mundo interno do que viver com o outro e para o outro. Então, essa é uma das principais características da personalidade esquizoide, que é o isolamento social e emocional, prefere atividades solitárias, prefere viver dentro de uma bolha, podemos dizer assim, uma bolha existencial. Mas a principal característica de uma pessoa que tem transtorno de personalidade esquizoide é isso. É a característica padrão dele, é o isolamento social e emocional. Eles têm muita dificuldade em se relacionar com os outros. E aí essas pessoas têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque eles vivem a maior parte isolado, e a pessoa que vive isolada não quer se interagir com o outro, então isso vai dificultar a questão do trabalho, de arranjar emprego, a questão da escola, e nos relacionamentos com pessoas, porque ele não se relaciona com o outro. É como se ele estivesse vivendo dentro de uma bolha, é como se ele tivesse uma relação, vamos pensar se uma relação autista consigo mesmo. Essa relação autoerótica consigo mesmo. Mas é interessante que isso o transtorno de personalidade esquizoide, ele é muito raro. E nesse caso, embora apareça, tenha, é importante buscar ajuda profissional, né? Tratamento, terapia individual, terapia de grupo, ou até medicamentos, né, se for o caso, dependendo também da necessidade do indivíduo. E aí é uma coisa interessante, numa linguagem psicanalítica, é importante lembrar que esse o isolamento não é uma escolha, assim podemos dizer, consciente, mas sim um sintoma de um transtorno de personalidade subjacente. E aí é importante também o apoio da família, de amigos, embora poucos amigos que ele tenha, mas é importante essa família esteja presente, os amigos, é fundamental para ajudar essa pessoa com transtorno de personalidade esquizoide a se sentir também aceita, compreendida. É como se fosse aquele patinho feio da lagoa que está fora do mundo, que está só no campo da fantasia, de seus pensamentos internos e que não se interage com o outro. É importante a família entender isso, porque isso também vai gerar dificuldade para ele, tanto no trabalho como na escola. Porque tem dificuldade de se relacionar com o outro, de conviver com o outro, porque vive mais num mundo à parte, num mundo mais autista, podemos pensar assim, entre aspas. Tudo bem? Então, observado a partir da infância, já sei dessas características. São Geralmente diferentes quando se observa na infância. é raro, vamos pensar que é raro, mas tem, geralmente pessoas de um isolamento, pessoas que não se relacionam bem com o outro, é aquela pessoa que está mais isolada, a multidão está ali, ele está lá no canto, a maneira dele de andar, de vestir, de se comportar socialmente, isso já são indicativos, né? Fica mais preso dentro do quarto, não quer se relacionar com ninguém, não tem muitos amigos, de amigos pouco, curte coisas diferentes, ele vive dentro de uma bolha assim, existencial. Porque o padrão do transtorno esquizoide, a forma padrão, é que é esse isolamento social. Social e emocional, ou seja, ele não interage socialmente e nem emocionalmente, porque ele não compartilha com os seus sentimentos, suas emoções, ele não se expressa, é uma pessoa que fica lá
Lembrei-me do patinho filho da lagoa que está isolado dos outros, né? E que é algo também que é importante trabalhar isso. E aí a família, ao perceber os filhos, a filha e os amigos, são poucos amigos que ele escolhe para colocar nesse quadro de relacionamento, é importante que o incentive e estimule a buscar um acompanhamento. Porque eles são os indivíduos que sofrem de transtorno de personalidade ansiedade, eles são pessoas que se sentem desconfortáveis ao se relacionar com o outro. E é muito raro, Fabio, buscarem ajuda. Por isso, dificilmente eles também apresentam melhora em seu tratamento, em seu transtorno. E o homem de lata, nós percebemos muito bem que ele faz parte de uma minoria que consegue perceber que precisa urgentemente de ajuda. E aí ele vai fazer o que? Ele vai procurá-la. Mesmo que com, podemos dizer, mesmo de uma maneira não convencional, né? Então é interessante isso. Ele percebe isso, ele vai buscar ajuda. Como o leão, que era covarde, né? Como o espantalho, e assim sucessivamente. O leão tinha medo, né? E uma coisa interessante que o sintoma do transtorno de personalidade esquizoide, ele inclui uma falta de interesse. Você percebe bem aí? Uma falta de interesse em atividades sociais. Ele tem dificuldade de se expressar, de expressar suas emoções, seus sentimentos. E tem uma grande tendência a evitar relacionamentos íntimos. E aí o indivíduo com esse transtorno pode parecer distante e indiferente às suas emoções dos outros. Pode também ter relação com medo de rejeição? Sim, pode ter um medo de rejeição também. Raquel, não foi a Raquel colocou? Às Sim, vezes sim, também pode ter medo de se doar, o medo de se entregar, pode ter tido, vamos fazer uma conjectura, pode ter uma pessoa também que teve uma infância muito rejeitada, e aí ele tem medo, muitas vezes tem medo de se doar para o outro, com medo de se entregar, ou o medo de ser rejeitado novamente. E aí sempre coloca uma defesa, uma barreira, né, diante do outro e prefere assim viver socialmente como uma maneira de não se decepcionar, de não sofrer novamente. É uma defesa, né? Boa colocação é essa. ela colocou também se tem relação com a falta de interesse, José, da pessoa em Sim, manter relação. sim, porque o sintoma do transtorno esquizoide, ele inclui principalmente também uma falta de interesse em atividades sociais, tem dificuldade de se expressar emoções, tem a tendência a evitar relacionamentos íntimos, então ele está num mundo à parte. Então ele não tem um interesse, ele quer viver naquele mundo da fantasia, no mundo do pensamento, onde ele quer viver consigo mesmo ou consigo mesma. Então ele evita poucos amigos, é uma pessoa que tem poucos amigos, é uma pessoa que se relaciona pouco com o outro, é uma pessoa que anda em estabelecimento social, dificilmente anda em estabelecimento social, está mais dentro de uma bolha. Como eu falei anteriormente, é mais tipo um relacionamento autista, onde ele se relaciona mais consigo e com as poucas pessoas que ele se relaciona, são pessoas de qual ele confia realmente. Mas eles também têm dificuldade. As pessoas têm bastante dificuldade na escola, porque não interagem, não falam, não se relacionam com os outros. É aquele chamado esquisitão, que muitas vezes até desperta medo, o comportamento dele nos outros, pela forma de ele andar, pela forma de ele se comportar, pela forma de ele viver, desperta até o medo aos outros.
E aí no trabalho também ele não é aquela pessoa que está enturmada, está brincando, está alegre, se divertindo com os outros, não. Ele está sempre no mundo dele à parte. Entendeu? Então é muito importante aprender a lidar com isso. E aí vem a questão do apoio psicológico, terapia, que desempenha um papel fundamental no tratamento do transtorno de personalidade distórica. E aí é um profissional também qualificado, que vai também entender o que está por trás disso, porque também é muito difícil ele procurar ajuda, né? Mas é importante o profissional desperte também essa confiança, já que, como a nossa amiga psicóloga Raquel colocou, tem muito a ver também com a rejeição, com o medo de ser rejeitado e o medo de se doar para o outro, com medo de o outro também o abandoná-lo, o rejeitá-lo. Aí sempre tem uma parede. E é importante o analista trabalhar isso, dando-lhe confiança, segurança, para que ele possa também se sentir acolhido, se sentir amado e não rejeitado. Que ele não seja apenas tratado apenas como um mero objeto. Né? Aí uma coisa que é interessante também nós pensarmos, que é o mito que é verdade. As pessoas com transtorno esquizoide, personalidade esquizoide, são pessoas que escolhem viver isoladas por vontade própria. Será que elas escolheram viver assim isoladamente por vontade própria? Então a gente vai desmistificar isso. Isso é mito. Não, ela não escolheu viver, viver isoladamente por sua própria vontade. Embora possa parecer que a pessoa com transtorno de esquizoide paranoide, de esquizoide, prefere isolamento, mas isso não é uma escolha, podemos lembrar, isso não é uma escolha consciente ou uma escolha voluntária, porque o isolamento seria uma característica, uma das principais características padrão desse transtorno. E as pessoas que são afetadas podem se sentir ou pode sentir dificuldade em estabelecer e manter um relacionamento interpessoal. Mas isso não significa que ela de escolher viver isoladamente. A outra pergunta que eu poderia perguntar: será que essas pessoas com transtorno de personalidade esquizoide, elas desejam, elas não desejam ter relacionamento ou amizade? Será que elas não desejam? Não. Isso é mito também. Embora as pessoas com transtorno de personalidade possam preferir a solidão, mas isso não significa que eles não desejam ter relacionamento ou amizade. Eles podem até ter dificuldade, eles podem até ter dificuldade em expressar seus sentimentos ou em se conectar emocionalmente com os outros, o que pode dificultar também a formação de um relacionamento mais próximo. Mas ele não deseja esse isolamento. Ele não deseja viver assim. Isso faz parte desse padrão de comportamento, desse transtorno. Não é que eles escolheram, não é que eles querem viver isoladamente, não é que eles querem que eles não desejam relacionamento. Mas isso faz parte do transtorno de personalidade esquizoide. Porque o isolamento também não é escolha dele. Tem uma causa específica, José Aldo, que pode desencadear? Aí é muito. A gente, psicanaliticamente falando, Fabiola, a gente não pode dizer que é uma causa. O que vale tem que ter uma análise, tem que analisar isso, entendeu? Para saber realmente como lidar, procurar entender, começa a criar uma causa. Existe apenas possíveis fatores de risco que causam esse transtorno. Né? Então, a causa exata do transtorno de personalidade, ela é ainda
desconhecida, mas acredita-se, alguns teóricos acreditam que é uma combinação de fatores genéticos, ambientais, psicológicos, que possam estar envolvidos nesse transtorno. Alguns estudos também sugerem que trauma na infância, como abuso físico ou emocional, pode também aumentar o risco de desenvolver esse transtorno. E, além disso, a predisposição genética também pode desempenhar um papel importante. Isso aí, alguns teóricos falam isso. Mas, psicanaliticamente falando, a gente tem que entender, procurar analisar, colher esse sujeito, porque a psicanálise é a clínica do sujeito, é a clínica do inconsciente. Né? Entender o que se passou na vida desse sujeito para tentar organizar. E pode estar relacionado com traumas na infância, com alguns abusos, violência física. Né? Eu assisti um filme interessante, que você me fez lembrar agora com essa pergunta, que o psicopata matava as mulheres que faziam mal os filhos. Porque a mãe dele, ele chamava a mãe dele de uma má mãe. E aí, quando eles viam ele escolhia o perfil daquelas mulheres que viam elas brigando com seus filhos. E aí ele matava essas mulheres com esses traços, da qual também ele foi muito, podemos dizer assim, esse trauma, né? Na infância, esse abuso físico, podemos dizer, emocional. E aí ele se isolou e ele começou a matar todas as pessoas que tinham os traços da mãe dele. E no final ele vai no hospital, ele mesmo assim cuidando da mãe dele, e no final ele vai no hospital e mata a própria mãe. Porque a mãe de que ele era um filho mau. E ele chamava a mãe dele de mãe má. E aí ele buscou todo o perfil. Então você vê que há um transtorno, e aí ele vive isoladamente. Né? Comportamento isolado, comportamento agressivo, comportamento retraído, comportamento fechado, comportamento de não se relacionar com o outro, que é uma das personalidades do transtorno esquizoide, e que muitas vezes desperta medo nos outros. É aquele garoto que está isolado dos outros, não se comunica, não se relaciona, não sai para brincar com os outros coleguinhas, tem poucos amigos, vive ali no amor isoladamente. Né? E às vezes é uma maneira, uma máscara, uma defesa. O que é que esse outro passou, o que é que aconteceu com ele. E é por isso que a gente tem que primeiro escutá-lo, analisá-lo. E esse personagem que eu estou falando, ele foi muito rejeitado pela mãe. E aí gerou um grande trauma. O primeiro objeto de amor para um filho é a própria mãe. E quando isso capenga, eu sou um monstro, né? Quando a mãe diz que você é um monstro, ela chamava ele de monstro. Então, o monstro é que dali ficou preso na psique dele. O que a Raquel está colocando? Ela colocou assim: acredito que, mesmo com a dificuldade em se expressar e manter relações mais profundas, possivelmente há um desejo em ter alguma intenção que seja profunda e significativa de alguma forma para o sujeito. Sim, sim. Porque vamos entender também que o isolamento, essas pessoas não é eles que escolheram nesse sentido, né? Como fui falar anteriormente. Mas é um transtorno da personalidade esquizoide. É importante nós entendermos, perdão, os traumas, a violência física ou até um abuso sexual da qual essa criança, qual o ambiente essa criança ela viveu, né? E isso pode ter projetado isso nessa criança. Né? Então isso é importante a gente entender também, como foi falado, o ambiente que essa pessoa vive, né? Com quem, como é que ela foi, qual é o contexto desse lado dela.
esse impacto que essa pessoa teve, que são esses fatores de risco que pode ocasionar ou causar esse transtorno, como foi falado. Está relacionado com fatores genéticos, fatores ambientais, fatores psicológicos, e tudo isso pode estar envolvido. Essa série de coisas pode estar envolvido. Como alguns estudos sugerem, né? Que pode ser também trauma na infância, como abuso físico, como abuso emocional. Isso pode também aumentar o risco dessa pessoa, desse indivíduo, desenvolver esse transtorno. Além também, segundo alguns estudiosos, além também de uma predisposição, né, genética para fazê-lo ser assim. Então, é muito interessante a gente estudar cada caso, entender melhor. A Raquel colocou outro comentário aqui, José. Mas essa relação com o outro vai exigir do sujeito uma mudança que talvez ele não esteja preparado. Pode ter uma resistência inconsciente. Sim, sim. É inconsciente de algo que não é na consciência, mas é algo que está subjacente a isso. Talvez não é um comportamento consciente, mas é um comportamento inconsciente. Talvez é um mecanismo de defesa que ele utilizou a máscara para se proteger, para se defender, e que ele mesmo não sabe. E ele quer ser assim? Não. Talvez ele sofra com isso, porque ele tem dificuldade de trabalho, tem dificuldade em arrumar uma namorada, pessoas, porque ele vive, porque o comportamento dele pode até assustar outras pessoas. Né? E aí é importante também que, assim como o do Lata, ele reconheça isso e busque uma ajuda dentro da análise para poder trabalhar e lidar melhor com isso. E saber o que está por baixo dessas camadas, o que está por trás de tudo isso. Se é um trauma, um abuso, uma violência, algo que aconteceu na vida dessa pessoa, que fez com que ele tornasse-se assim. Aí é importante entender, trabalhar. De que ele tem medo. Falar dessas questões, principalmente na infância, José, me está remetendo a uma situação que está acontecendo na minha sala com um aluno meu de 3 anos. Tá com 2 meses que eu observei o comportamento dele, tá? Não está adequado para as outras crianças da faixa etária, né? E ele começou a desenvolver isso, mas eu já tinha observado outros comportamentos dele. Não tem muita relação com esse caso, mas é importante a gente observar e pedir para que haja mais investigação sobre a criança para ver o que pode ser de fato. Ano passado, ela batia, mordia muito, o ano quase todo. Esse ano, ele foi ser meu aluno. Ano passado foi no berçário, esse ano já é creche 3. E aí, no início do ano, foi normal, questão de adaptação, ambiente, crianças, professor, demais adultos do ambiente escolar. E está com 2 meses que a criança começou a ter comportamentos que não era o comportamento dela do início. Começou a ser um pouco mais agressiva, chutar a cadeira, mesa e porta, querer rasgar as coisas da sala. E aí aqui dali me inquietou. Eu fui perguntar, boa noite, Ana Sui, deixa eu ver o que mais passou por aqui. Existir e... Bom, e aí essa criança me inquietou. Eu fui conversar com a mãe dela para me entender o porquê que estava acontecendo isso e se na casa dela ela repetia alguns comportamentos como estava observando na escola. E aí a mãe dela começou a falar que não é a mãe, é a avó que cria, que a mãe dele mesmo não o cria, quem cria é a avó, e vô, mora avó, avô, pai, tudo na mesma casa. E aí essa criança, desde a gestação dessa criança, a mãe era usuária de drogas, não queria a criança. Quando teve, a criança era jogada de um lado para o outro e também era abusada pelo padrasto dela.
E uma coisa que me chocou essa semana foi descobrir que essa criança, o padrasto dela, inclusive, é aquelas bitucas de cigarro, o padrasto, aliás, colocava no braço, na perna da criança. E agora a criança, eu não sei se já tem mais outras situações que eu ainda não investiguei, por isso me afligiu aquela situação da criança fazendo tudo aquilo dentro da sala e eu não estava dando conta, porque já é muita criança dentro da sala e mais um caso precisaria de uma observação mais específica. E aí, essa semana, a gente está encaminhando essa criança para fazer um atendimento. Porque dentro da escola, a gente faz essas observações, mas se a gente não consegue dar o suporte psicológico que a criança está necessitando. Por isso que eu vejo que é importante que haja dentro do ambiente educacional, principalmente dentro da escola de educação infantil. Às vezes pensa que a criança não tem nadinha. Criança é tudo igual, tá repetindo só comportamento de birra, que tá com pouco questão de limite, mas por trás daquilo, será se não tem algo mais? Que a gente, enquanto professor, não consegue detectar só numa conversa com o pai, só numa conversa com a criança, que precisaria de um outro profissional dentro do ambiente para dar um suporte mais adequado, que pudesse ajudar aquela criança que está passando por um sofrimento, porque é um sofrimento. Tanto ela vai sofrer, quanto mais as demais pessoas vão sofrer, porque não estão entendendo o que, que ela está passando. Qual o sofrimento dela? Por mais que se queira ajudar, às vezes não consegue ajudar, porque não tem o suporte necessário para poder dar um maior suporte para aquela criança. Muito bom. E é importante nós entendermos disso. E hoje na escola, né? A escola hoje é um ambiente muito onde os adolescentes hoje estão muito fragmentados, é importante, muitos abusos, estão atendido muito paciente, ouvido muitas pessoas com problemas de abusos sexuais, né? Então é importante ouvir isso, e muitas vezes é uma maneira da pessoa se defender do outro. Eu conheci um rapaz agora que ele não, você pegar na mão dele, ou tentar dar uma abraço nele aqui, ele não aceita de ninguém, isolado. Depois de saber a história dele, é uma história muito triste. A mãe se prostitui, o padrasto, e ele tem que passar a noite toda acordado até essa mãe com esse padrasto chegar. É muito angustiante, isso não tem, a vida para ele já acabou há muito tempo, né? E é todo esquisito. E aí, muitas vezes, a gente fica com medo, não entende, e passa até a condenar, a julgar, né? É tão indiferente, tu é um monstro, é aquilo. Mas depois que você entra dentro do mundo desse adolescente, dessas pessoas, você vai ver que aquilo ali é um mecanismo de defesa, é uma proteção, porque é uma pessoa que já foi muito mastigada, muito torturada, e tem medo de se doar, tem medo até de um abraço. Porque acredita que o que fizeram com ele, as outras pessoas também vão fazer, porque ele perdeu a sua pureza, ele perdeu a credibilidade que ele tinha no outro. Ou seja, a pessoa que eu mais amava foi as pessoas que me traíram, foi as pessoas que me machucaram. Então, a partir de hoje, eu não acredito mais em ninguém. Né? Então, por isso é importante essa colocação aí, é muito importante, Fabio. É importante que as escolas tenham profissionais preparados, profissionais que leiam, que estudem, que busquem conhecimento. Tem os desenhos também projetistas, né? Interpretação de desenho, que os desenhos também fala muito. Desenho fala muito sobre a criança, o comportamento, se essa criança foi abusada ou não, porque a criança não consegue elaborar isso em palavras, mas o inconsciente está aí. E o desenho é uma das manifestações do inconsciente dessa criança, dessa adolescente. Então, tem muitas coisas para se trabalhar. É necessário se trabalhar sobre essas questões. Buscar, porque tem muitas pessoas sofrendo e nós estamos igual aquela moça, estou nem aí, não é comigo. Como a Raquel colocou aí, a colaboração e participação da família durante esse processo
principalmente quando a família é desestruturada. E hoje nós vemos a família mais desestruturada ainda. Aqui, ó. Hoje nós percebemos que as famílias estão totalmente, na maioria dos problemas que a gente escuta, são problemas familiares. São pessoas que não souberam ou que não sabem lidar com seus filhos, são pessoas que abusam dos seus filhos, são pessoas que não sabem, não tem carinho, não tem amor, e a família realmente está despencou, né? Há um declínio, como diz Lacan, do nome do pai. Todo esse declínio, a família. Eu até falei numa palestra outro dia, numa escola, eu disse que a escola ela só será a segunda casa do aluno quando a casa dos pais for a primeira. A escola só será a segunda casa do aluno quando a casa dos pais for a primeira. Porque hoje é uma inversão de valores. Hoje é o professor que é o pai, que é o tio, que é o avô. E a gente vê esses alunos fragmentados, porque hoje eles deslocam, transferem, né? Os sentimentos, as emoções para um professor A, B, C ou D, que é uma maneira de se sentir acolhido, amado, conseguir ter aquilo que eles não têm em casa. Aí se sente amparado, acolhido, amado. Não é? A gente vê muito isso hoje, adolescentes, né, fragmentados, um nível muito grande, adolescentes que foram abusados dentro de casa, que não falam, que sofrem com isso até hoje, abusados sexualmente. Eu tenho visto muito isso, muito isso, na minha clínica, no meu atendimento, né? E é preciso trabalhar isso. Verdade. Os pais terceirizando o cuidado e a educação para a escola. Sim, hoje o professor tem um papel dobrado de pai, de educador, ou seja, a responsabilidade agora é do professor. É uma coisa que eu sempre digo, a escola é para escolarizar. A família é que deve educar. A escola escolariza, a família tem que educar. E aí está acontecendo ao contrário. Hoje é os professores, a escola que tem que educar os alunos. Não, isso está errado. A escola escolariza, a família que educa. Educação, como diz os mais velhos, educação vem de casa. A escola lhe ajuda a desenvolver as partes intelectuais, desenvolver a leitura, o cálculo, e assim sucessivamente. Mas hoje os professores é que estão no lugar de pai, de tio, e que isso não é muito bom. Eu não admiro muito quando o aluno diz assim, tio, tia, porque você está colocando o professor no lugar de um parente de alguém dentro de casa. E se essa pessoa for um estuprador desse jovem, o tio, o pai, o padrasto, sei lá o quê, essas transferências negativas desse outro. Então, é importante nós entendermos isso. E aí, também pode acontecer, quando eu coloco o meu professor no lugar de tio ou de tia, se esse tio não tiver respaldo dentro de casa, não tiver valor, essa criança também corre o risco de transferir para esse tio, não aceitando ele, rivalizando com ele, minimizando ele, porque tem um tio também que ele não respeita, desrespeitando esse tio que é o professor, porque também ele não respeita em casa o tio dele. E ele transfere inconscientemente para esse outro que é o professor. Então, é muito delicado isso. Tudo bem, gente? Então, os transtornos de personalidade esquizoide são pessoas que não fazem atividade física, que atividade não produzem prazer, são pessoas que têm uma certa frieza emocional, uma pessoa que vive distante do outro, distanciada, tem uma capacidade assim limitada também para expressar seus sentimentos. São pessoas que vivem distante do outro, são pessoas
também indiferente, me lembrei desse rapaz, indiferente a elogio, não aceita elogio, ou crítica, tem pouco interesse. Ele vive praticamente uma relação mais consigo mesmo do que com o outro. São pessoas de poucos amigos, poucas amigas, e é importante que o pai entenda isso e procure ajuda, se ele é um adolescente, para poder trabalhar o que está por trás de tudo isso. Como pode ser, como falei, um abuso, pode ter uma violência física, emocional, como você falou sabiamente, Papila, e como a Raquel colocou. Então, seja transferência. A Raquel colocou aí transferência o quê? Negativa. Transferência negativa, porque todas as nossas relações são relações transferenciais. Aquele afeto que eu desloco para o professor, que eu acho que o professor é amável, no fundo, é uma transferência. Aquele professor está em um lugar de algo que eu não sei o que é a transferência que é algo inconsciente. Estou transferindo inconscientemente para esse professor, lembrando que, psicanaliticamente falando, a transferência é universal, mas o nosso mestre Freud nos ensinou como manejar a transferência. Né? São repetições de experiências passadas, que estão atualizadas no presente, vivenciadas no presente desse aluno, e que o bom professor seria bom também que estudasse um pouco de psicanálise para entender isso. Me lembrei de uma aluna que eu tive muitos anos mesmo, e aí o professor chegou, ela era uma super aluna, tirava nota boa, boa mesmo, e de repente ela chegou um dia com o cabelo cortado, curtinho, tinha um cabelo grande, cortou o cabelo igual o meu, assim, um pouco maior, pouca coisa, e começou a tirar nota baixa, e aí o professor estava querendo reprová-la, rivalizava com ele, ela rivalizava com ele, e o professor dizia que aquela aluna não quer nada, é um cara perdido. E aí eu fui conversar com essa aluna posteriormente. E ela estava passando por um grande conflito emocional, crise de identidade, com a mãe, com o pai. E aí, sem querer, inconscientemente, ela estava projetando isso para o professor. E o professor também estava tendo uma contransferência para com ela, porque também ela estava numa identidade, questão de identidade da sua sexualidade, e o professor também tinha essa questão. E aí começaram choque, né? Muitos anos isso. E aí eu fui entender tudo. No fundo, era um adolescente que estava gritando, que não conseguia falar em palavras, mas o corpo se fez sentir. É como Freud fala, é impossível guardar um segredo, né? Quando a boca se cala, fala as pontas dos dedos. Então, algo estava falando naquele adolescente, o corpo estava falando, o corpo estava dizendo, algo estava desregulado. E aí, com a escuta, que fui entender melhor o que estava se passando no mundo daquela pessoa. E aí, a partir da análise, ela começou a entender e foi melhorando. Então, isso é importante nós, quanto professores, profissionais, entender esse outro antes de jogar pedra. Procurar entender, invadir o mundo dessa criança, desse adolescente, para entender o que está por trás de todo esse comportamento violento, dessa agressividade, porque muitas vezes tudo isso, Fabiola, é um grito de socorro. É como se na casa dele também ele perdeu onde o nome do pai caiu, onde não há lei, não há regra. Então esse jovem adolescente em conflito com a lei, ele pode até inconscientemente buscar algo errado como uma forma de ser preso, como uma forma de dar limite. Porque em casa ele não tem limite, porque a figura paterna, as figuras que tem em volta dele, não tem regra, não tem moral para paralisar. Não são mais espelhos. E ele busca isso lá fora. E às vezes, muitas vezes, com a polícia, um cacetete, porque é uma maneira inconsciente de querer fazer se barrar. Eu me lembrei de uma entrevista agora, uma leitura de tive muitos anos, teve um país que os jovens estavam tão libertinos que eles chegaram onde os pais pediram para que os pais dessem limite a eles.
porque eles estavam precisando de limite. Eles não sabiam mais o que era não ter limite. E aí nós temos que entender todo esse mundo antes de nós matarmos, né, essa pessoa com palavras, com injúrias, com assim sucessivamente. E essa questão do limite, José Aldo, é como você coloca que o papel da família hoje, com esse modelo de família que está totalmente desestruturado, em todos os segmentos sociais. Um dos segmentos que eu trabalho são com famílias bem carentes mesmo. E a principal situação são famílias completamente desestruturadas, que se envolvem em diversas situações e às vezes a gente chega dentro do ambiente escolar, você se choca com a realidade, mas é a realidade que você vai ter que trabalhar com ela. Você vai ter que aprender a trabalhar com aquela demanda que está cobrando de ti algo que você está ali para oferecer. E aí, dentro da escola, a gente observa a questão da criança, desde da educação infantil, já com essa questão do limite. A escola, hoje, atualmente, ela é um conteúdo do currículo você trabalhar justamente isso. Deixou de ser função da família para ser conteúdo de dentro da escola. Você tem que trabalhar, porque dentro da família já não está sendo trabalhado mais atualmente. E hoje isso tudo já é responsabilidade da escola trabalhar a questão do limite com a criança, a questão de valores, que a família já deixou essa responsabilidade para a escola. Porque a escola também te colocou nesse lugar, aceitou isso. A Raquel colocou aí literalmente, como você disse, um grito de socorro. Uma coisa interessante, Fabiola, é que o transtorno de personalidade esquizoide, ele pode ser confundido com o transtorno do espectro autista, ou o transtorno de personalidade esquizotípica. Então, isso, o transtorno, porque eles estão distantes. E aí é importante a pessoa entender bem se esse paciente, essa criança, ele é autista ou ele tem transtorno de personalidade esquizoide. Porque senão são muito parecidos. E a pessoa, hoje, estão nomeando tudo que entra hoje na clínica é autismo. E às vezes nem é. Estão dando nomenclaturas, nomeando. Eu sempre falo para os pais, quando eu atendo, eu sempre digo que o seu filho não é o autista, o seu filho é o Antônio, é o João, é a Maria, e assim sucessivamente é o sujeito. Porque senão fica assim, tipo, compadronizado. Eu não tenho. Meu filho é o que? É autista. Mas ele não tem nome, não. O nome dele é o que? É autista. E o nome dele é Antônio. Sim, então seu filho é um sujeito. Eu acho que a partir desse olhar, que as pessoas vão começar a ver diferente, porque acham que o mundo acabou, né? E aí, com essa onda de diagnóstico aí, tudo agora é autismo, TDAH, autismo, TDAH. A criança não pode nem ficar um pouco solitária, que não pode nem refletir, pensar que é autismo, né? Então é interessante porque esse transtorno ele se confunde muito com o autismo. Então é importante estabelecer um diagnóstico, uma avaliação bem cautelada, bem detalhada, bem precisa para poder diferenciar se realmente é uma autista ou se essa pessoa está com transtorno de personalidade esquizoide, né? Então, as crianças estão sendo que resumida, encaixada, padronizada dentro de um padrão. Autista, TDAH, autista, sim, mas eu sempre pergunto como é o nome do seu filho. É João. Porque você só chama, não, meu filho é autista, minha filha é autista, meu filho é TDAH. Ninguém escuta mais as pessoas falando o nome da criança. Aí gerou um padrão. Autismo, TDAH, mas eu quero falar não é com esse autista, eu quero falar com essa criança, com o Pedrinho, com o Antônio, com a Mariazinha, com assim sucessivamente. E é como a que eu colocou, independente de qualquer diagnóstico, é um sujeito que está ali presente.
Perfeito. E a psicanálise quer saber do sujeito que quer falar, do sujeito que está ali. Por isso a psicanálise é a clínica do sujeito. Né? É isso que a gente acolhe, esse sujeito que está ali. Não é o diagnóstico que vai dizer. Por isso, quando a pessoa chega com diagnóstico, eu tenho depressão, eu sou autista, o que é isso? Para dar espaço para que esse sujeito possa falar. A gente vê esse sujeito em movimento. Então é importante que os pais comecem a chamar seus filhos João, Maria. Não, ele é autista. Não, ele é Antônio, não. Então é muito importante, como a nossa amiga Raquel colocou, é o sujeito que está ali presente. É esse sujeito que a psicanálise quer acolher, quer conversar, quer entender. Não é esse sujeito padronizado, diagnosticado, que já vem dentro de uma caixa fechada. Está aqui uma caixa fechada, é autista. Está aqui uma caixa fechada, é TDAH. E aí se a psicanálise diferencia de alguns abordagem nesse quesito. Né? Tem que entender esse eco, essa voz desse sujeito autista, desse sujeito que passa por transtorno do TDAH. E não colocá-lo ele numa caixa. E aí, como a nossa amiga colocou, vão tirando a autonomia da criança, desconsiderando suas potencialidades. E é isso. Perfeito, Raquel, perfeito. Porque a partir do momento, o autista seria apenas um objeto de estudo, onde eu tenho que colocar padrões de comportamento, colocar, tirar, tirar, colocar, tirar. Um objeto é como se fosse uma caixa que eu coloco aqui, tiro, coloco comportamento, tiro, não deu certo, boto o outro. E a psicanálise não é um sujeito, é alguém que está ali, que quer falar, que quer ser ouvido, nós queremos escutar seu eco. Isso que é importante nós entendermos. Deixar essa criança livre, no brincar, no agir, entender o que ele tem a dizer, tirar ele dessa bolha existencial para que ele possa sair e se sentir seguro. Essa é a proposta da psicanálise, não é colocar comportamento, tirar comportamento, colocar, tirar. Não estou criticando essas abordagens, mas estou falando que para a psicanálise o importante é o sujeito que está ali, é o eco, é essa voz, né? Como a amiga colocou, quase um fantoche, que eu tenho que robô, que eu tenho que ele está com comportamento aqui, eu tiro esse, boto esse. Não deu certo, eu tiro esse, boto esse. Não deu certo, tiro esse, bota esse. Até ele chegar no padrão social, esquecendo que o sujeito, que a criança está ali, é um ser vivo. Né? E nós queremos escutar a sua voz, seu eco, e que tem muito a nos dizer dentro de uma visão psicanalítica. Tem muito a nos falar. O eco, o comportamento, o grito dessa criança. Então é importante nós, por isso é importante o profissional estar sempre se qualificando, estudando, lendo muito, para não se enquadrar dentro desse padrão social. Para olhar a criança, analisar, para tentar detectar o que é e não se fechar dentro de um diagnóstico. Então deixa eu mandar um diagnóstico aqui, ele é isso, o outro modo não. Eu não estou falando com diagnóstico, eu quero entender esse mundo dele, compreender esse mundo dele, para a partir daí começar a trabalhar, começar a agir. Isso é com a criança autista, com TDAH, ou com uma criança que sofre, está passando por algum problema. Né? Me lembrei agora de um filme de Freud, Jornada da Alma, e tinha um rapaz que ele fechava a mão assim. Ele nunca falou com ninguém. Todos os alunos brincavam, pulavam, gritavam no intervalo, e ele ficava só assim de frente, parado. Nunca tirou a mão dele daqui. E a terapeuta, a psicanalista do filme, interessante, e ela conseguiu pegar um macaco, e ela colocou o macaco na frente dele, ele não ria, não tinha alegria, poderia estar dentro de um transtorno de personalidade esquizoide, ou autista dentro do mundo dele, e a psicanalista, me fugiu o nome dela agora,
E ela conseguiu, ao pouco, botou o macaco lá brincando, e ela conseguiu, anos e anos e anos, essa criança que foi maltratada, torturada, anos e anos, com a mão assim, não conseguia separar. Todo lugar só andava assim. E ela entrou no mundo dessa criança, começou a perceber, entender, trouxe um mecanismo, e aí depois ele começou a brincar, e ele, sem se perceber, ela foi tirando a mão dele um por um, ele fixado na ideia do macaquinho pulando, e aí ele começou a dar um riso, e aí tudo aconteceu. E aí depois de velho, Giovanni Spielberg, Sabina Spielberg, se eu estiver enganado. Aí, depois de anos e anos, ela morre, vão fazer uma entrevista com esse senhor, ele fala essa história, e aí ele conta que aquela criancinha era ele. Né? Então, como é importante ela invadir o mundo dessa criança fechada dos outros, mas ela conseguiu capturar algo diferente. Ela conseguiu, né, invadir o mundo desse outro. E aí eu acho que essa é Sabina Spielberg. Eu acho que essa é a proposta da psicanálise. Não é pegar um diagnóstico fechado e a partir dali trabalhar, não. Mas é porque para a psicanálise o que importa não é o diagnóstico, o que importa é o sujeito. Querer entender esse sujeito que está ali. Como a Raquel colocou, essa criança que quer falar, esse sujeito que tem algo a nos dizer, deixar a criança ser criança, como ela colocou sabiamente. Né? E você invadir esse inconsciente dessa criança. Como Melanie Klein pensava, como Ana Freud pensava, como François Dolto pensava, e assim sucessivamente. O Winnicott, né, com grande canalista de criança, Bill, e assim sucessivamente. É preciso entender, conhecer esses analistas e qual deles você vai, né, se interessar, se identificar e se aprofundar. Então é isso, gente. É importante diferenciar o transtorno da personalidade esquizoide com questões de com autismo, porque pode parecer. Por isso é uma avaliação detalhada, bem cuidadosa, para não correr esse risco de estar colocando uma pessoa com transtorno de personalidade esquizoide, dando um diagnóstico de autista para ele. Certo? Certo, e a gente está chegando aqui às 21h13, José. A gente vai entrar nas considerações finais, ou você já fez. A gente vai entrar nas despedidas. Sim, eu quero agradecer a Raquel pela participação dela, né? Não é Raquel? Raquel Raquel, hoje, Peixoto, pela bela contribuição dessa noite, pela agradecer a presença do Carneirinho, amigo meu, e de todos aqueles que entraram aqui, ou passaram, né, o Marcelo. Eu queria até aproveitar a oportunidade, Fabiola, para falar com a psicóloga Raquel, se ela nos daria uma honra, né? De fazer uma live conosco, né? sim, Ela poderia contribui conosco. disponibilizar o tempo dela e o tema que ela gostaria de explanar conosco aqui. Seria uma honra para nós, viu, Raquel? Sinta-se à vontade. Né? Eu amei as suas colocações e gostaria muito de poder fazer uma live com você, você e a Fabiola, e aí você escolhesse um tema que lhe agradasse, que chamasse a atenção, para você compartilhar conosco aqui no programa Além do Divã. Muito obrigado pela sua participação. E quero agradecer a Fabiola mais uma vez por sempre estar comigo, né? Me ajudando, sempre estar aqui, gastar um tempo com ela. E agradecer a todos vocês, desejar uma belíssima e uma riquíssima noite a todos vocês. E meu muito obrigado. E o convite está aí. E você, que quer aprender mais sobre psicanálise, que quer conhecer mais sobre o inconsciente, busque o nosso curso, nos procure, né? Vai ver outros cursos aí. Você também está passando por alguns problemas, algumas inadequações na sua vida,
ansiedade, depressão, alguma coisa que está tirando o seu sono, que está fazendo com que você tropece na vida, e está levando você, podendo dizer assim, a uma repetição contínua, e que nada na vida de você está dando certo, né? Não somos guru, mas passamos um convite à psicanálise, faça sua análise conosco, né? Procure um analista, um psicólogo, que você tenha total confiança, mas é importante que você faça, né? Você faça, dê um mergulho dentro de você mesmo, ou dentro de você mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Raquel, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. E o convite está feito. Fabíola vai entrar com você, conversar com você, e aí você escolhe um tema e nós estamos aqui para escutá-la e aprender com você. E quanto mais, meu muito obrigado a todos, vocês que passaram e que ainda vão assistir. Boa noite, Fabíola. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos que passaram por aqui. E também para quem ainda vai passar por aqui em nossa live, que vai ficar salva aqui no Instagram. E o convite fica feito para a nossa psicóloga que passou por aqui, que enriqueceu muito aqui o nosso chat, ampliou o nosso debate hoje, também com os comentários dela. Eu creio que a psicóloga Raquel é nova aqui no nosso canal aqui do podcast. E eu creio que ela vai estar aqui mais vezes. Assim como ela vai estar aqui conosco também, falando de alguma temática que a impele no momento. Bora ver qual é. Vamos discutir com ela aqui o que ela quer falar para a gente trazer para cá o programa. E também fique à vontade, pessoal, para passar lá no nosso canal do YouTube. O link está lá na nossa bio aqui do Instagram. Passe lá e veja outras lives que a gente já fez desde 2022, né, José Aldo? Sim, sim. Estamos completando agora em 2024 2 anos de divã. Um divã que é todo seu. E sempre às quartas-feiras. Iniciamos no dia de quarta-feira e ainda estamos por aqui. Então, a gente vai combinar, viu, Raquel? Aí que eu passo o número dela, pego o telefone dela, o número dela, para entrar em contato. A gente marca na próxima quarta-feira. Sim, sim. Muita vontade. E, sim, eu vou entrar em contato com você aqui pelo inbox do Divan, viu, Raquel? Aí a gente combina, eu pego o seu contato e eu passo o meu contato para você também. Então, pessoal, quarta-feira a gente espera vocês aqui no mesmo horário, às 20 horas. E o convite está feito para a Raquel, também o convite está feito para você passar lá no nosso canal do YouTube, para participar dos nossos cursos. O curso que está em andamento é Amor, Desejo e Gozo. E a partir do segundo semestre a gente vai ter novos cursos, serão divulgados. Aguardem, que a gente está com a programação para ser divulgada ainda durante esse segundo semestre. Não é isso, José Aldo? Sim, sim. Muita novidade boa. Muita coisa boa aí, Pino. Tchau, pessoal. Boa noite, José Aldo. Boa noite, Fabíola. Obrigado mais uma vez. Boa noite.